As chuvas de verão nessa época do ano causam estragos na rede elétrica. Quem sofre com isso é o consumidor, que tem o fornecimento de energia cortado. Só nos últimos dias, vários bairros da cidade ficaram sem luz e os transtornos foram grandes para alguns moradores que chegaram a ficar até 45 horas no escuro. Na sexta-feira eu comecei a contar uma história e não terminei. Eu vou finalizar essa história porque eu quero que você que está em casa preste atenção para você também dar o seu depoimento. Eu falei que faltou luz lá em casa num dia, aí eu fui tomar banho de cuia, né? Como falam no Nordeste, banho de canequinha. Lá em Minas a gente fala banho de cavalo. Aí no outro dia, de manhã, não tinha voltado a energia. Ficou mais de 12 horas em casa sem energia elétrica. Aí eu descobri que uma casa nova, né? A energia, o banho lá é por aquecedor, que aí não precisa de energia elétrica. Eu não sabia, tomei banho de caneca à toa. Eu quero saber de você que está em casa, deixa eu falar aqui, ó. Você teve algum prejuízo com relação à queda de energia recentemente, na semana passada? Faltou energia, teve algum eletrodoméstico que foi queimado? Algum alimento que estava na geladeira foi estragado? Deixou de trabalhar, perdeu dinheiro porque faltou luz? Quanto tempo você ficou sem energia elétrica? Como é que faz para participar? Tá aqui embaixo, ó. SBT News, entra lá nas nossas redes sociais, entra no Instagram, dá o seu depoimento, se tiver foto e vídeo, manda, que eu quero colocar no ar para todo o Brasil acompanhar, tá? Principalmente para a turma aqui de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco eu vou voltar com a entrevista ao vivo com o Procon de São Paulo para dar instruções, tá bom? Sobre o que fazer caso você tenha um prejuízo como esse. É uma reportagem, tá no ponto? Pode rodar, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre queda de energia e prejuízo para o consumidor. Acender as luzes de casa nunca foi tão reconfortante para Adriano como agora. Foram praticamente 2 dias sem energia elétrica. Passado 45 horas sem energia aqui em casa, esse é o resultado do nosso prejuízo aqui, ó. Congelados, tudo isso será descartado, jogado no lixo. A falta de eletricidade já é um problema antigo para Adriano e os vizinhos da rua no bairro Jardim São Paulo, zona norte da capital paulista. Segundo o morador, basta chover mais forte para cair a energia. Só que desta vez o problema, segundo ele, foram os galhos desta árvore. A árvore ela está posicionada num terreno privado, só que os galhos dela atingem a rede elétrica. Eu vejo que a responsabilidade é única e exclusivamente da Enel, porque não faz a manutenção preventiva disso. As reclamações contra a Enel partem de várias regiões. Em Osasco, na Grande São Paulo, moradores desse condomínio afirmam que a queda de energia ocorre de forma constante. Sem eletricidade, o jeito é acessar os apartamentos pelas escadas, como fez a Neuma e a mãe dela de 80 anos. Como podem ver, ela já está ofegante, chegando no 3º andar. Ela só não tem mais força para subir mais um andar, mas ela precisa subir. Porque a luz não vai chegar de repente e eu vou ter um elevador disponível para subir, né? E que deixa claro que isso é constante, não é só hoje. O Fábio é morador do condomínio. Além de perder alimentos por falta de energia, ele afirma que a recorrente queda da eletricidade o fez perder o emprego. Tem dias que acaba a energia e demora 24 horas para voltar, daí volta, acaba de novo. Aconteceu que na mesma semana eu fiquei 4 dias sem trabalhar. E a empresa não quis saber, que eu não estava conseguindo entregar os relatórios. A constante queda de energia elétrica tem afetado diversas regiões de São Paulo, justamente no período mais chuvoso do ano, quando há uma maior incidência de queda de árvores. Por essa razão, o Procon notificou a Enel, companhia responsável pelo abastecimento elétrico do estado. Em nota, a Enel alegou que o problema tem ocorrido em razão dos fortes temporais nos últimos dias. Disse ainda que chegou a colocar 3.000 colaboradores para agilizar os reparos e que 90% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento de energia normalizado. Mas, para quem precisa de um posicionamento da empresa, a resposta geralmente não é a esperada. Eles têm uma mensagem praticamente automática. Nós vamos restabelecer o quanto antes, nossas equipes estão na rua. E sempre davam mais ou menos uma estimativa de 2 a 3 horas para o restabelecimento. Isso não se cumpria nunca. Olha só, nós vamos conversar agora com o Guilherme Farid do Procon São Paulo, ainda falando sobre esse assunto. Guilherme já está aqui comigo via Skype. Primeiramente, já quero agradecer
ao PROCON de uma maneira geral, na sua pessoa, Guilherme, para nos explicar sobre essa situação que tem acontecido com muita frequência aqui em São Paulo. A gente viu na reportagem que as pessoas chegaram a perder alimentos que estavam dentro da geladeira, sem refrigeração, tiveram prejuízo. Neste caso, o consumidor pode ser ressarcido por essas perdas, ô Guilherme? Boa tarde para você. Boa tarde, meu caro. Nesses casos, pode e deve sim ser ressarcido por todos os prejuízos causados pela falta de eletricidade, pela falta de energia. O Código de Defesa do Consumidor, de um modo muito claro, atribui responsabilidade objetiva às empresas pelos danos causados ao consumidor. Isso quer dizer o seguinte: não é necessário provar a culpa, só é necessário provar que o prejuízo que o consumidor teve decorreu de uma falha na prestação do serviço pela empresa. E que é o caso, né? Independente da questão de chuva, da questão de tombo de árvores que possam comprometer o serviço, essas situações não são imprevisíveis. Essas são situações recorrentes que acontecem todo ano, de modo que a empresa tem que estar preparada, sim, para enfrentar essas adversidades e não pode deixar o consumidor sofrer nenhum tipo de prejuízo. Olha só, vou pedir para a minha equipe, enquanto o Guilherme está comigo, se tiver perguntas, relacionada à queda de energia e prejuízo envolvendo a Companhia de Energia Elétrica, pode colocar no telão as perguntas que aí o Guilherme já responde para a gente. Guilherme, bom, você falou aí com relação a alimentos e tal. Tem gente em situações mais raras em que, em função da queda, até mesmo da volta abrupta da energia, acabam queimando eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, aqueles eletrodomésticos que ficam de maneira ininterrupta ligados na energia. Nesse caso, e no outro caso que eu vou dizer, por exemplo, a pessoa teve prejuízo por conta do trabalho, trabalha em home office, precisa do computador, faltou energia, não conseguiu trabalhar, teve prejuízo. Nessas duas situações também cabe ressarcimento ou algum tipo de contrapartida pela Companhia de Energia Elétrica? Olha, essa primeira situação apresentada com relação aos danos com eletrodomésticos, de fato, ocorrem danos aos equipamentos, né, por vezes na volta da energia, e essa situação, inclusive, está regulamentada, né, em lei. Então, o consumidor tem sim o direito de ser reparado, ele tem que fazer uma solicitação direto à concessionária de energia, informando que teve prejuízo ali dos seus bens, trazendo provas, claro, da posse daquele bem, da utilização daquele bem, da propriedade daquele bem, e a empresa tem sim que reparar esse dano ao consumidor. Agora, essa segunda situação colocada, em que o consumidor pode ter prejuízos maiores, como apresentado na reportagem, que perdeu o emprego, essa demanda precisa de uma análise mais específica, mais detalhada, e por vezes esses casos, que são exceções, tem que ser trabalhado no judiciário, de responsabilizar a empresa por um dano moral e, eventualmente, um dano material que o consumidor venha a sofrer. Tá certo. Ô, Guilherme, obrigado por enquanto pelos seus esclarecimentos. Fica aberto aqui também para você que está em casa. Tem outra dúvida, vocês acabaram não respondendo a essa dúvida. Manda lá para as nossas redes sociais, a gente encaminha para a turma do PROCON São Paulo, que vão responder pelas redes sociais, até mesmo num vídeo posteriormente que a gente coloca aqui no SBT Notícias. Obrigado mais uma vez, ô Guilherme.